Atenção, 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 porque a Lei Magnitsky vai ser aplicada ainda hoje contra o ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, bom dia, bom dia! Meu muito bom dia para vocês, meus queridos amigos não sancionados, que não foram atingidos, punidos pela Lei Magnitsky, que nunca violaram um direito humano na vida e que esperavam ansiosamente que chegasse o dia em que quem violou direitos humanos fosse finalmente punido. Nesse nosso encontro com justiça, eu vou te mostrar 2 vídeos bombásticos da Globo News. Você não vai querer perder nada disso, então fica aqui comigo e bora pro primeiro vídeo. Olha aí! Já falou que o Trump é muito pragmático, mas no começo da carta dele ele vincula qualquer negociação à família Bolsonaro. A senhora diz, ele foi induzido ao erro. E agora, para fazer esse recuo, até a família Bolsonaro está dizendo que é o presidente Lula quem tem que fazer esse gesto. A senhora acha que o presidente Lula deveria ligar para o Trump? Acho que a questão é muito mais Alexandre de Moraes do que presidente Lula. Está muito claro isso, né? Eu acho sim, não há problema. O presidente Lula não tem problema de pegar o telefone e ligar. Mas não foi uma ou duas vezes que eu ouvi o presidente dizer isso. O problema é o seguinte, eu preciso minimamente de um ponto de partida. Eu preciso de um start para chegar e que essa reunião não fique, o telefonema, depois, pós, não fique pior do que estava. Qual é o ponto de partida? O que efetivamente vem de lá para cá? O que efetivamente, de novo, o governo americano quer do Brasil, que o Brasil ainda não tenha se prontificado, o que o Brasil tem a oferecer e que ainda não foi negociado? Nessa ligação, o presidente não quer discutir, por exemplo, soberania, não quer discutir de forma alguma julgamentos de Bolsonaro. Ele quer ter claro que, se ligar para o presidente Trump, isso não estará na agenda da conversa. Eu não sei, Valdo, eu posso falar por ele, mas eu colocaria na mesa. Eu acho que é um perigo danado o Lula ligar. Eu acho que porque o Trump só faz isso também com países que ele acha que são países de terceiro mundo, né? Fez com o Zelensky, fez com o sul-africano e é capaz de querer fazer com o Brasil também, porque ele só está fazendo isso porque ele acha que o Brasil é uma republiqueta de banana. Porque senão, como é que ninguém pediria à França, ou à Inglaterra, ou à Alemanha para mudar um julgamento lá qualquer como condição para negociar. Então, essa exigência ele só faz para países que ele acha que não tem a menor importância e que vão engolir. Então, é muito difícil, mas eu acho que pode estar chegando a hora de que ele vai ter que engolir muito sapo e tentar alguma coisa, porque o Brasil vai ficar muito afetado se entrar em vigor esse tarifaço. É uma pena porque o mundo está assim, se submetendo à chantagem do mais forte, né? Já que a gente vai parar, não sei, mas não vejo muita saída. Olha, o chanceler brasileiro Mauro Vieira encerrou a agenda nos Estados Unidos e vai retornar para o Brasil. Vieira tinha feito um gesto ao governo norte-americano que estaria no país e disposto a ir à Casa Branca para tratar das negociações sobre as tarifas do presidente Donald Trump. No entanto, não houve resposta positiva. Para a CNN, fontes do governo dos Estados Unidos afirmaram que não existe nenhuma reunião prevista com o chanceler, o que confirma a tentativa frustrada do Brasil. Não vamos resolver isso daqui para o dia 1º. Dia 1º é sexta-feira. Mas o encontro de 2 presidentes da República não se prepara da noite para o dia. Porque eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que nós estamos entrando num momento onde eles estão começando a entender a seriedade da coisa, do que está realmente acontecendo. Porque visto é fichinha, tarifa é fichinha. Eu quero dizer a vocês que o Brasil pode efetivamente quebrar por conta dos ministros do STF. E eu vou explicar como. Porque em relação à Lei Magnitsky, por exemplo, eu duvido que os ministros do STF sequer soubessem o que ela significava. Quando o Alexandre dizia, não, estou tranquilo, não tenho conta nos Estados Unidos, eu acho que ele realmente, não acho que fosse só bravata, eu acho que eles realmente não entendiam o que estava vindo na direção deles, o tsunami que eu avisei que vinha. Primeiro, ao ser acionada a Lei Global Magnitsky, que é o nome dela, o nome do Alexandre de Moraes ele é incluído formalmente na SDN List, SDN, Specially Designated Nationals, ou então Blocked Persons List, a lista das pessoas bloqueadas, tá? Que é uma listinha negra administrada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. E isso bloqueia o Alexandre completamente no sistema financeiro americano e proíbe qualquer cidadão, residente, banco ou empresa americana de fazer negócio com ele
E assim que o nome dele entra, que foi o que eu acabei de falar, e assim que o nome dele entra na lista, todos os bancos e empresas ao redor do mundo que operam com dólar ou que têm qualquer ligação com o sistema financeiro americano iniciam um processo automático de bloqueio. O que eles fazem? Encerram as contas, travam os cartões, congelam todos os ativos, rompem qualquer vínculo comercial com o sancionado. E isso acontece, entendam, pode estar no Vaticano, em Roma, não faz diferença, acontece praticamente em todos os países do mundo, porque nenhum banco ou empresa quer correr o risco de ser punido pelos Estados Unidos. É um isolamento financeiro total. E ele é imposto por pressão, não é por obediência voluntária, não é porque o cara quer seguir os Estados Unidos. A lógica é simples. Ou você corta os laços com o sancionado, ou você perde o direito de operar com o dólar. Lembrem-se, por exemplo, do caso que eu trouxe aqui da Carrie Lam. Eu já trouxe ela aqui em outras 2 oportunidades. Ela foi sancionada pelos Estados Unidos sob a lei Magnitsky por reprimir liberdades civis e, como consequência, nenhum banco, nem mesmo em Hong Kong ou na China continental, quis mais abrir conta para ela, manter conta para ela. A Carrie Lam passou a receber o salário dela em dinheiro vivo. Sim, literalmente pilha de cédula entregue mensalmente, porque nem o sistema financeiro chinês quis enfrentar o poder das sanções americanas. Mas nós sabemos e contamos com a possibilidade de que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes seja mais insano do que o Xi Jinping, ainda que bem menos poderoso. Então, e aqui, a partir daqui, é a conjectura que eu faço com os senhores, a gente vai assumir um cenário hipotético em que o STF reaja insanamente e tente blindar o Alexandre, emitindo, por exemplo, uma decisão determinando que os bancos brasileiros não devem cumprir as sanções impostas por um país estrangeiro. Então, o STF diz, não cumpram as sanções no Brasil. O que aconteceria nesse cenário altamente possível? E eu vou dizer para vocês que eu ouvi um zum que isso estava sendo considerado pelos ministros. Bom, primeiro, a ordem só ia ter peso interno, mas absolutamente nenhum efeito no Brasil. E a consequência, creio eu, seria uma crise econômica de proporções históricas. Deixa eu explicar por quê. Porque nesse cenário, que é plausível, os bancos brasileiros eles vão estar diante de um dilema. Ou obedecem o STF e violam a lei americana do OFAC, ou cumprem as sanções internacionais e enfrentam retaliação do judiciário brasileiro, inclusive prisão dos presidentes do banco. Se eles optarem por cumprir as sanções, como todos os outros bancos e as empresas do mundo fazem, os ministros ficam em uma situação muito delicada financeiramente e é impossível fugir disso. Já falei, não tem cartão de banco, não tem nada, não tem conta, não tem saída. Em contrapartida, de novo, os executivos correm risco de sofrer prisão. Diante disso, supondo que os bancos que operam no Brasil optem por obedecer o STF e mantenham as contas, os cartões e os serviços bancários abertos para o Alexandre, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos começa a monitorar e documentar esse descumprimento. E tenho a certeza absoluta que eu vou acompanhar de perto caso isso ocorra. Então, o Departamento do Tesouro, por meio do OFAC, que é o Office of Foreign Assets Control, emite alertas formais às instituições financeiras envolvidas. Elas são avisadas que, caso continuem facilitando qualquer transação ou mantenham as contas para alguém que está no STN List, elas vão sofrer sanções. Se os bancos, então, ignoram os alertas, o próximo passo é a aplicação dessas penalidades. E não estamos falando aqui de advertência. Não é uma ai. A gente está falando de multa bilionária e a expulsão do sistema financeiro internacional. Você tem precedente para isso, o Paulo não está inventando. O BNP Paribas, que é o maior banco da França, foi multado em 8,9 bilhões, está aqui a notícia do Departamento do Tesouro, por desrespeitar as sanções americanas contra o Irã e o Sudão. 8,9 bilhões. Isso são mais de 50 bilhões de reais. Isso quebra qualquer banco do Brasil. O Standard Chartered do Reino Unido foi multado tranquilo. Foi só 1,1 bilhão. O Commerzbank da Alemanha pagou 1,45 bilhão de dólares. Nenhum desses bancos operava diretamente nos Estados Unidos. Nenhum. Porque o que importa aqui é a conexão com o sistema financeiro internacional. E eu me pergunto, o Itaú vai pagar 50 bi de reais em multa, como aconteceu com o BNP Paribas? Ora, vendo ações do Itaú. Além das multas, que se fosse só a multa estava tranquilo. Além das multas, o Tesouro americano pede ao sistema SWIFT, sistema SWIFT é o que conecta os bancos do mundo inteiro para transferência internacional. Ele pede ao SWIFT que desconecte os bancos brasileiros envolvidos. Isso já aconteceu com vários bancos russos, já aconteceu com os bancos iranianos. Tá aqui, ó. Notícia na tela para vocês. E sem o SWIFT, o banco fica isolado. Ele não pode mais receber nem enviar dólar, euro ou qualquer outra moeda estrangeira. E a desconexão, ou até a ameaça da desconexão, traz o famoso pânico bancário. Você tem as linhas de crédito internacionais que são cortadas, os investidores jogando o papel do banco no lixo, o dólar dispara, o comércio exterior acaba, as agências de risco rebaixam a nota do Brasil e as empresas começam a interromper os negócios com o país só por precaução. Isso é o famoso risco sistêmico. E aí não é mais sobre morais. É sobre o funcionamento da economia brasileira como um todo. A simples tentativa de proteger um homem ou meia dúzia de autoridades pode quebrar o Brasil, mergulhando o país numa crise financeira de proporções históricas. E o meu resumo da ópera para você é o seguinte. O Brasil pode... Corta aqui para mim na câmera 2. E tá feito aqui para você o corte pro short, o Bruno. Entendam o que eu tô falando.
As sanções Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal estão chegando. A partir daí, se os ministros optarem por reagir, eles correm o risco de causar o colapso do sistema bancário brasileiro. Desobedecer às sanções do OFAC significa multas bilionárias para os bancos do Brasil e a possibilidade da desconexão destes bancos do sistema financeiro internacional. O mercado bancário brasileiro é extremamente concentrado e extremamente interconectado, local e globalmente. Se atinge 2 ou 3 bancos, você gera um efeito em cascata que destrói a economia do Brasil. Estamos falando de dólar em patamares nunca antes vistos no país. Algo que já está ruim pode ficar ainda pior. E o que pode impedir isso de acontecer? Só os ministros do STF. A pergunta que eu faço a você que tem investimento no Brasil, você confia no bom senso de Alexandre de Moraes e dos outros do STF? Vejam, há uma saída para o Brasil. Não há mais saída para o Moraes, mas há saída para o país. E ela passa pela anistia ampla, geral e restrita. Quanto antes as pessoas entenderem isso, que essa é a única saída, esse vai ser o primeiro passo para a solução dessa crise. A medida restringe o uso de cartões de crédito, transações em dólar e proíbe ativos financeiros nos Estados Unidos. Barroso é visado por presidir a corte e apoiar decisões de Moraes que, segundo a Casa Branca, violam os direitos humanos. Gilmar Mendes teria influência sobre os colegas e a punição também poderá ser estendida ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Os 3 ministros da Suprema Corte já perderam o visto americano, medida que não abrangeu os ministros André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. Bom, Ana, é uma apuração, ninguém sabe. Também no final da sexta-feira, a CNN noticiou que a Lei Magnitsky seria aplicada aí nesta próxima semana. Está muito próximo disso, você também tem falado isso com frequência aqui no programa. E uma apuração que eles trazem como estratégia, que num primeiro momento, numa primeira etapa, apenas o ministro Alexandre de Moraes seria sancionado, seria penalizado para testar o impacto dessas sanções sobre o comportamento da Suprema Corte brasileira, ou seja, testaria com o ministro e aí, dependendo do comportamento das próximas decisões, eles aplicariam essas sanções a outros ministros. Como é que você vê essa estratégia, essa apuração, Ana? Paula, até onde eu sei, né? É claro que a gente conversa com algumas pessoas, mas às vezes alguma informação pode ficar para trás ou não é passada. Mas até onde eu sei, a Lei Magnitsky, num primeiro momento, seria aplicada apenas para Alexandre de Moraes. A lista da revogação dos vistos, essa lista, pelo que eu apurei, é uma lista que não vai fechar nunca. Eu perguntei, essa lista já está fechada? Já os nomes dessa lista, eles são conhecidos e o que eu ouvi foi essa lista não está finalizada e não vai fechar nunca. Ou seja, os ministros que já perderam o visto e alguns deles já receberam e-mail, eu confirmei isso aqui com vocês, não são apenas esses ministros, mas Gonet, Rodrigo Pacheco, Fábio Chor, entre outros. É uma lista que nós não temos conhecimento, a não ser aquilo que o Marco Rubio tuitou na última sexta-feira. A revogação dos vistos dos ministros e aliados de Alexandre de Moraes na corte, assim como seus familiares imediatos. Mas esse ponto, para mim, que é muito importante, Paula, é uma lista que eles não vão fechar nunca. Ou seja, eles estão de olho no Brasil. Eles estão de olho no que estão fazendo contra os direitos humanos no Brasil. Os americanos, Paula, eles têm uma noção muito profunda da história. Eles falam sempre de Nuremberg, da Segunda Guerra. É uma nação que esteve profundamente ligada na Segunda Guerra Mundial, na libertação do mundo contra aquele regime nefasto. Logo depois, as leis internacionais foram colocadas sob holofotes para o mundo. Nuremberg, o mundo conheceu Nuremberg. E eles trazem isso no próprio DNA, de nunca, jamais essas páginas caem no esquecimento dos americanos. E nós estamos falando de Marco Rubio, que é um secretário de Estado que é descendente de cubanos. Ele sabe o que nós estamos passando no Brasil.
Portanto, Paula, ontem, domingo, eu conversei durante mais ou menos 20 minutos com uma pessoa próxima a Marco Rubio, não é do governo dos Estados Unidos, mas uma pessoa muito próxima do secretário de Estado, e ele me disse que a Magnitsky para Alexandre de Moraes está, sim, muito perto de acontecer, e que só não aconteceu na sexta-feira, como até a própria CNN no Brasil anunciou, por causa das viagens do presidente Donald Trump, já que ele estava indo para a Europa e tem muita coisa acontecendo aqui, como eu reportei para vocês. A gente liga a televisão e o presidente está o tempo todo ali. Parece que essa semana alguma coisa pode acontecer, Paula, mas pelo que eu entendi, a princípio, Alexandre de Moraes e a Lei Magnitsky, mas os vistos é uma lista que o nosso Congresso, muita gente ali pode entrar também. Nós tínhamos eleições periódicas, independência judicial, impensável que uma nação pretendesse retaliar outra para definir o conteúdo de uma decisão judicial. Isso é algo absolutamente exótico. A bem da verdade, nunca aconteceu na história da humanidade. Nós já tivemos dissoluções de Corte Suprema, nós já tivemos cassações de Corte Suprema, nós já tivemos assassinatos de juízes de Corte Supremas no mundo. Nós já tivemos aquilo que é chamado de empacotamento das Cortes Supremas, ampliação do número de membros para conduzir a uma mudança de jurisprudência, tudo isso já aconteceu. Agora, o sequestro de um país para impor que um judiciário de outro país decida de tal ou qual modo é a primeira vez no mundo. Nós temos algo muito maior a se lutar. Você tem o Bolsonaro que está com uma tornozeleira eletrônica, prestes a literalmente ser preso, uma condenação esdrúxula. Nós temos pessoas presas no dia 8 de janeiro, que converso com elas, com mães e pais, e esposas, maridos, que estão realmente desesperados, buscando realmente uma esperança para o nosso Brasil e principalmente para a vida de cada um deles. Você tem Daniel Silveira, que está preso há quase 5 anos, perdendo aí praticamente a sua vida juntamente com a sua família. Você tem hoje a Carla Zambelli, enfim, sendo presa, Deltan Dallagnol, que perdeu o seu mandato, Felipe Barros sofrendo uma perseguição com um novo inquérito agora, busca e apreensão na casa de Carlos Jordi, impedimento de até barraco, no caso do Hélio Negão ali na Praça dos Três Poderes e o Coronel Crisóstomo. Você tem a abertura de inquéritos contra o deputado Gaia, contra o Cabo Gilberto. Você tem ali a luta, né, de vários parlamentares. Nós estamos vendo uma crise praticamente econômica, imoral e ditatorial muito grande aqui no nosso país, então eu não acredito que eu deveria ser nem o milionésimo ponto de preocupação de ninguém. Pelo contrário, nós temos um inimigo em comum. Eu tenho no meu coração que, acima de tudo, o Senhor está com os olhos fixos nisso. Eu acho que o tempo é o Senhor da verdade, né? Afinal de contas, eu acho que a gente precisa, como eu disse, focar, ter um objetivo e não perder com distrações, qualquer que sejam elas. E peço para quem, enfim, tiver em dúvida sobre algum ponto a respeito disso, que veja, né, meus últimos vídeos. Fiz um vídeo de 13 minutos, acho que bateu 20 milhões de visualizações, onde eu falo sobre a lei. Eu não sei nem falar o nome da lei direito, me perdoe se eu falar errado. A Magnitsky, né, a Magnitsky, sei lá como é que fala. Mas citei nominalmente a respeito disso. Citei a respeito, né, do ataque que Eduardo Bolsonaro sofre com relação ao ataque à soberania, sendo que a esquerda faz, digamos, esse ataque à soberania desde 1990 com o Foro de São Paulo, e agora o Lula fazendo isso, inclusive com a Cristina Kirchner, até mesmo com a dama do Peru, a ex-primeira-dama, né, do Peru, resgatando ela, sendo que ela é uma corrupta, né, condenada por isso. Depois fiz um outro vídeo também, dizendo a respeito da carta, né, inteira do Trump, dizendo que o primeiro parágrafo deixa bem claro que é por conta da perseguição do Jair Bolsonaro, no segundo parágrafo é por conta das eleições e liberdade de expressão, e que isso está sendo feito pelo STF, isso é a carta do Moraes. E, inclusive, no final do meu vídeo, retomo e falo, olha, a má diplomacia, as provocações e a perseguição feita pelo Alexandre de Moraes vai fazer com que, enfim, o Brasil seja destruído. A gente não pode deixar com que isso aconteça. Tenho diariamente chamado as pessoas para o dia 3/8, cancelei basicamente o meu recesso, estive lá em Brasília em 2 dias de reuniões, juntamente com o Jair Bolsonaro, saímos de lá, dei uma coletiva. Só no meu Instagram bateu quase 60 milhões de visualizações de um discurso duro, sério, defendendo não somente a pessoa do Bolsonaro, mas de toda a nossa liberdade como o povo
com o povo brasileiro. Nesse mesmo dia, a Metrópolis me entrevistou, me perguntou a respeito dessa questão de ataque à soberania nacional. Mais uma vez, me coloquei ao lado do Eduardo Bolsonaro, porque a esquerda, enfim, não cansa de fazer isso a todo momento, com o impeachment da Dilma, quando Lula foi preso, e obviamente o que Eduardo está fazendo não é ataque nenhum à soberania. E por fim, já fiz nenhuma, nem duas, mas eu acredito que umas 3 vezes no Twitter também, a importância do trabalho, que é o trabalho do parlamentar, quando ele não tinha ainda tirado licença, quando, enfim, a PGR estava pedindo a retirada do seu visto, quando o Boulos estava pedindo aí também a cabeça dele para retirada da Polícia Federal. Enfim, basta você ir e pesquisar e tá tudo aí na internet. Mas, tirando todo esse esclarecimento, mais uma vez, eu só acredito que quem tem um objetivo, quem tem um foco, não se perde com essas distrações. Eu vejo que nós estamos num momento muito delicado no nosso país, muito sensível. E poxa, eu tenho 29 anos, minha esposa está grávida, tem uma filha de 1 ano e 4 meses. Eu sei o quanto o nosso tempo, né, é importante. Eu sei o quanto que eu tive, obviamente, muito bônus na minha vida por ser quem eu sou, que é a gratidão das pessoas, no sentido de carinho, de atenção. Estou aqui no interior aqui de um estado e chega criança, chega adulto, chega senhor, muito feliz, nem sabendo que essas coisas acontecem, porque realmente fica numa bolha, dentro de uma bolha que está dentro de uma outra bolha. Então, óbvio que eu tenho um bônus, né, com a nossa luta, fico muito feliz por isso, com o carinho das pessoas, por aquilo que a gente tem alcançado. Mas, por um outro lado, também, eu não conheço, né, um garoto aí de 29 anos que tem 100 processos nas costas, né, que pode perder o seu mandato, seus direitos políticos, que pode ser preso porque chamou, enfim, o Lula de ladrão, que até hoje nunca recuou em nenhum tipo de luta, em nenhum tipo de ataque a quem tem que ser atacado. E eu estou aqui, né? Eu estou aqui batalhando, eu estou aqui, enfim, lutando, fazendo o meu papel dentro desse corpo chamado de direita. E nunca vou pedir para que as pessoas façam a mesma coisa que eu. Acho que cada um foi levantado para uma forma. O Chiquinho foi levantado e tem sido um excelente advogado. Vocês, como jornalistas, você tem outros cargos gigantescos aqui no nosso país, cada um contribuindo da sua forma. Eu literalmente só repito e finalizo dizendo que, cara, quem tem um objetivo, quem tem um propósito, quem tem uma guerra, principalmente entendendo que tudo isso é espiritual. Eu não sou, repito, eu não sou conservador por conveniência ou conservador porque eu fui empurrado para esse lado. Eu sou conservador porque, primeiro, eu sou cristão, né? Eu estou político, mas eu sou cristão. No fim das contas, eu vou prestar contas tudo para o Senhor. Então, eu fico extremamente muito em paz com tudo que está acontecendo, no sentido de que a nossa luta não é em vão, de que as pessoas, enfim, têm o seu senso de crítica, de avaliação, e eu não sou comentarista político para poder ficar avaliando conduta de nenhum parlamentar ou de ninguém em volta de mim, né? O que eu posso falar de fato é por mim, me coloco aqui numa posição, enfim, de humildade, de poder me cobrar, nunca impedir ninguém de me cobrar, de me chamar, de falar aquilo que eu preciso de fato fazer. Só que a pergunta que fica é o que de fato estão pretendendo, né, que eu faça. Eu já fiz essa pergunta e confesso que não tive nenhuma resposta de nenhum deles satisfatória. Pelo contrário, o que eu ouvi foi: você tem que falar do dia 3/8. Então, não estão vendo de fato nem minhas redes sociais, porque eu tenho postado isso dia após dia. Tem que falar da Magnish? Pois eu tenho falado. Tem que defender o Bolsonaro. Pois me fala algum outro parlamentar que tenha alcançado tantas pessoas na defesa do Bolsonaro como eu. Então, eu não gosto de estender, porque pode parecer que eu estou querendo fazer uma autodefesa aqui. Eu não sou advogado de mim mesmo, mas é importante esclarecer alguns pontos. E não acredito que a maior preocupação que a gente tenha no país para quem que eu estou dando um abraço para uma baianinha qualquer aí do Twitter. Eu acho que a gente tem coisas mais importantes para poder tratar no nosso país. Com certeza, Nicolas. Tem um detalhe que é importante que a gente tem que deixar bem claro. O Brasil hoje vive uma tirania, uma aliança entre executivo, judiciário e tudo isso pilotado por uma força externa muito maior, que é o regime chinês. E é aí que entra a questão do Donald Trump. Donald Trump não está, como você lembrou na carta muito claramente, ele não está tratando de sanção econômica ao Brasil. Ele não quer o Brasil do lado do eixo do mal. Ele não quer o Brasil patrocinando tirania e utilizando a opressão, inclusive, contra empresas norte-americanas. Esse é o ponto, né? E você, como parlamentar, está defendendo exatamente que o Brasil volte a uma normalidade, minimamente, para a linha democrática, né? Isso cada um, mais uma vez, tem o seu papel. Por exemplo, o Hélio Negão tomou uma atitude super louvável, marcou posição
de ir até ali, digamos, gerar uma tensão, porque a Bia aqui, inclusive, postou recentemente um vídeo dela acampando ali, né, quando podia acampar na Praça dos Três Poderes, e hoje, basicamente, você está sendo ameaçado de prisão caso você faça isso num raio de 1 quilômetro ali da Praça dos Três Poderes. Então, a gente não está vivendo numa normalidade democrática, e eu, assim, e pela graça de Deus mesmo, assim, não coloco nenhum tipo de mérito em cima de mim, porque, mais uma vez, eu nunca fiz curso de marketing ou de comunicação, não sou guru, coach de porcaria nenhuma. Eu simplesmente fui aprendendo, errando, acertando para poder me comunicar. Eu fico muito feliz de que, poxa, eu sei que eu represento pessoas, e na lista das pessoas mais influentes de 2025 eu fiquei em terceiro lugar. E eu perdi para o primeiro lugar o Neymar, e fico extremamente honrado de perder para o maior artilheiro da seleção brasileira, e perdi para a Virgínia. E, pô, convenhamos aqui, eu não tenho nem a beleza da Virgínia, nem a barriga chapada da Virgínia. Pô, e a Virgínia fala sobre temas que não são sensíveis como o nosso aqui, né? E eram de qualquer tipo de personalidade. E, inclusive, me chamou a atenção que pouquíssimas pessoas voltadas para o nosso lado, né? Pessoas que estão no nosso campo da direita, conservadora, e pessoas que estão, de fato, atentas ao que está acontecendo. Então, hoje eu tenho, de fato, uma plataforma e eu sinto que eu consigo comunicar, talvez, com muitas pessoas que talvez não chegam a mensagem até elas. Então, poxa, se eu estou fazendo da forma como eu faço, eu não faço vídeo todo dia. Eu nunca praticamente posto vídeo sexta e sábado, e fui praticamente linchado por eu demorar a postar um vídeo por 2 dias. Então, meu erro está sendo demorar a postar vídeos. Então, cara, mais uma vez, uma pessoa falou isso comigo e eu repito, parece que nunca será suficiente. Hoje mesmo recebi ligações de várias pessoas, enfim, importantes, pessoas que eu admiro. Conversei todos esses dias com o presidente Bolsonaro. Eu não tenho dúvidas que a gente está lutando por algo muito maior do que nós mesmos, nós temos muito a perder. Eu não tenho dúvidas que, cesseando, por exemplo, a liberdade na internet, você tem alguma dúvida que Chiquinho vai ser perseguido? De que o Dácio não vai ser perseguido? De que Lucas Polezi, André Fernandes, de que todo mundo, cara, todo mundo vai sofrer, Magno Malta. Então, assim, eu vejo que a situação que nós estamos enfrentando agora, ela é muito séria. E tem muita água para rolar ainda. Ano que vem vai ser uma das eleições mais importantes da história do nosso país. Vai decidir os próximos 25, 30 anos. E a gente não pode ser PhD em afastar as pessoas. Eu não estou pegando aqui uma união mentirosa, uma união com qualquer pessoa, porque eu não caio nessa balela de gente que fala que tem que unir. E eu sei que as pessoas que muitas das vezes que ficam pregando isso são pessoas que, na verdade, querem passar por cima de Bolsonaro, quer pisar nele para poder chegar num posto. Mas eu sinto que influência, Serrão, significa falar para quem não concorda contigo. Influência de verdade significa alcançar pessoas que não estão concordando com você. Então, quando a gente tá ganhando aplauso só de quem concorda com a gente, isso é muito fácil, pô. Ser luz na luz. E eu sempre estressei para poder alcançar outras pessoas. Inclusive, nessa, digamos, confusão que deu aí, eu estava conversando com um homossexual que eu nunca vi na vida, que era de esquerda, e eu estava ali conversando com ele de uma forma respeitosa, e que no fim das contas ele me pediu para mandar um abraço para uma amiga dele, e eu mandei um abraço lá para amiga dele. Enfim, eu acho que a gente não tem que pregar uma influência mentirosa como a esquerda prega, que é bater palma pro sol, fumar ali uma maconha, tocar violão, e todo mundo vem aqui pro meu rebanho. Não. A gente tem que ter essência, nós temos que ter uma agenda muito bem definida, temos que ter princípios, temos que ter valores, e a gente precisa alcançar outras pessoas. Eu deixo isso muito claro sempre nos meus posicionamentos. Muitas vezes eu modulo a minha forma de falar, porque eu aprendi isso biblicamente. Pô. Paulo se fez de louco para ganhar o louco, Paulo se fez de sábio para poder ganhar o sábio. E muitas das vezes eu faço dessa forma. Eu boto uma peruca para poder ganhar algumas pessoas que não estão entendendo. Eu vou em algum tipo de podcast e me adapto à linguagem que eles estão falando, porque eu quero também os alcançar. E de que vale, né? A gente, digamos assim, tá todo cheio de razão, enfim, mas não alcançar uma outra pessoa. É como se eu fosse a pessoa mais sábia do mundo, mas não conseguisse explicar a minha sabedoria, a minha inteligência para ninguém que está ao meu derredor. Então, só encaminhando, porque eu preciso sair aqui, porque o povo acha que eu tenho medo do Alexandre de Moraes, meu amigo, eu tenho medo da minha esposa. Então, eu acho que isso é universal, né, Chiquinho? Eu acho que isso é. Só o Chiquinho fazer uma perguntinha para você. Vamos lá, ele merece. Serrão, quero pegar só essa linha do. Nicolas, só quero pegar essa linha. Cara, eu tava olhando aqui, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, cara, levanta a cabeça, levanta esse ombro aí,
Arruma essa postura aí, tá? Porque o Brasil tem você como um herói, cara. Você representa pessoas que você não tem ideia o que você representa. Então levanta esse ombro para começar a conversa. O Brasil precisa de você, tua história tá só começando, tá? Então é o seguinte, meu irmão, não deixa ninguém vir te derrubar, não, tá? Levanta a cabeça. Nós sabemos em quem nós temos crido, tá? E eu falo uma coisa para vocês, o Brasil tem que ouvir isso. Tá? Eu admiro, respeito muito o Nicolas Ferreira pelo que ele tem feito pelo Brasil. O que esse cara apanha, tem apanhado, e a perseguição que ele tá sofrendo e vai sofrer, o desgaste, só ele sabe quando ele coloca a cabeça no travesseiro. Eu estou dentro do processo que é a maior farsa do país, e eu tô dizendo para vocês, o povo não tá entendendo o que tá acontecendo. Por isso eu tiro o chapéu pro Nicolas, porque tem coisa aqui que ele não pode falar. Eu tô vendo coisa nesse processo que eu também não posso falar aqui, porque o nosso medo é de tomar um tiro na cara, tá? Nosso medo não é só de cadeia, não. O nosso medo é de não voltar para abraçar a nossa filha. É isso que o Nicolas tá passando e vocês não têm ideia. Nós estamos lidando com coisas muito maiores do que vocês podem imaginar. Esse processo da trama golpista, ele é muito maior do que vocês imaginam. Tem coisas por trás desse processo muito maior do que nós. Incluíram de novo o nome do Felipe Martins no CPP americano. Incluíram de novo o sistema do Felipe Martins no sistema migratório americano. Contra quem nós estamos lutando? Não é contra a direita. Não é contra a direita. Chega de divisão. Nós somos poucos, nós somos pequenos, e se a gente não se unir, esse povo do mal vai passar o trator na gente. Por isso, Chiquinho, deixa eu só primeiro... Claro, só primeiro te agradecer e deixar um ponto assim extremamente claro, que eu sei que tudo que a gente fala, enfim, reverbera pro mal e pro bem, e tem olhos aqui, tantos olhos de admiração, mas quanto olhos também sedentos também para confusão. Deixar bem claro que nada que eu disse aqui, nada que eu possa falar futuramente é para poder arrebanhar alguém pro meu lado, pro meu time. Eu nunca me preocupei com pressão, repito, eu nunca me preocupei com pressão, pelo contrário. Para mim a pressão ela é um privilégio. Eu só tô meio assim, não é nem por desgaste de nada política, não. Eu não tô conseguindo nem sorrir direita, porque eu tenho dermatite atópica, bicho. Isso é uma parada que me deixa assim, me tira do sério. A minha boca, ela estoura, meu corpo fica, enfim, com manchas, e é literalmente somente por isso. Eu estou, repito, eu estou em paz, eu estou tranquilo. Isso não tira, obviamente, os sacrifícios visíveis e invisíveis que a gente faz. Eu confesso que muitas das vezes isso tira um tempo que a gente poderia estar gastando com outras coisas. E mais uma vez, eu não vou gastar nem um minuto, né, do meu tempo para poder tirar o meu foco, cara. O meu foco realmente é a gente ter um país melhor. Eu acho que tem muita coisa pra gente lutar, tem muita gente que quer a nossa, não tô falando da minha, a nossa cabeça da bandeja, tá doido para que a gente cometa erros, para que a gente cometa deslizes. Tenho 29 anos, não sou ameaça para ninguém, nem para presidente da República, nem para nada, cara. Há uma longa caminhada ainda. Então, assim, fiquem em paz a quem quer me ver me ferrar, porque eu não tô aqui sozinho. Esse é o primeiro momento. Eu tava tomando um banho ali, poder descer. E meu pai me ligou e falou: "Você tá onde?" Eu falei: "Tô no banho, tô indo tomar banho, pai." Aí ele: "Não, vamos morar aqui." E aí meu pai orou por mim. Então, assim, eu repito, não sou melhor do que ninguém, não tô acima de que ninguém, mas eu também não sou como muitos talvez querem pintar ou me rotular. Repito, não tenho apego nenhum a meu cargo, a nada que tá acontecendo. Eu mato e morro para poder. Eu não vou até tirar esse mato e morro, porque daqui a pouco eu tô no inquieto. Eu faço o que for preciso. E mais um, né? O que for preciso. Mais um. Eu não tô conseguindo nem rir, eu queria estar rindo aqui, mas meu sorriso tá travado. Eu faço o que for preciso e o senhor tem me direcionado, tem me dado algumas ações para que eu possa fazer para poder mobilizar as pessoas para a pauta importantíssima que nós temos, que é a anistia, para a PEC 333, Terrão, que restabelece um pouco o que nós temos como poder judiciário e principalmente o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que é mais um passo. E para isso precisamos de senadores ano que vem. A gente precisa. Foi só falar do Moraes. A gente precisa de senadores ano que vem. Nós precisamos dar passos para poder derrubar essa tirania. E termino aqui essa minha participação no Bradock, chamando as pessoas para o dia 3. Não é por uma pessoa, não é simplesmente por um político. Bolsonaro, obviamente, está sendo um símbolo dessa tirania, do que tudo está acontecendo, mas é algo muito maior do que nós mesmos. Eu vou dividir em 3 pessoas aqui
que talvez estão me ouvindo, para as pessoas que estão talvez desanimados, que já foram em outros momentos em manifestações, eu vou te fazer somente uma pergunta. Há quanto tempo e quantas manifestações você tem ido pelo seu país? A esquerda tem feito isso há mais de 30, 40 anos. Você não está 30, 40 anos lutando pelo teu país ainda. Então você não pode ter menos persistência do que o Lula, do que José Dirceu, do que a Dilma, do que o Alexandre de Moraes. Se você não for, você vai estar fazendo exatamente o que eles querem. Para o segundo tipo de pessoa que fala, Nicolas, tudo bem, nós vamos lá e o que vai acontecer? Eu não sei. Isso aí é um atributo de Deus, ele que tem a onisciência. O meu papel e nosso papel como cristão é fazer o certo sem esperar que dá certo. E terceiro e últimas pessoas, que são aquelas pessoas que já entenderam e que estão mobilizando. Eu quero agradecer você, porque de fato não é só a manifestação que bomba, que multidões que importa. Você estar lá importa para poder fortalecer a pessoa que está do seu lado, seja uma pessoa nova, seja um adolescente, seja um idoso, não importa quem vai estar do seu lado. É simplesmente se vai ser multidões ou não. Se tiver uma pessoa do seu lado, vai valer a pena. Se tiver 10, vai ser excelente. Se tiver 1000, se tiver 10 mil, se tiver 100 mil, não importa. Aquelas pessoas que estarão ali do seu lado é que vão fazer toda a diferença. Eu estarei no dia 3 em Belo Horizonte. Vou fazer de tudo para poder participar na parte da tarde na Avenida Paulista. E é uma caminhada. Não estamos numa corrida de 100 metros, é uma maratona. E eu estarei lá mais uma vez falando, discursando, porque eu sei que é tudo que eles não querem. Que nós continuemos. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigado mais uma vez. E sem parar, sem retroceder e sem desistir, porque o Brasil é nosso. Tarifaço. Você vê que ele fala que deve vir aí, né? Algumas confusões por judiciário. Enquanto países alcançam acordos com Trump, Brasil segue no escuro. No início, todo mundo estava achando maravilhoso. Lula! Jamais vamos nos dobrar para Bolsonaro! Jamais! Bolsonaro não tem peso nenhum! Mauro Vieira também vai estar nos Estados Unidos, desembarcou do país domingo. Só que ele não foi lá para negociar com Trump. A priori, o Mauro Vieira foi lá para uma conferência da ONU em Nova York. Não foi anunciado nenhum encontro bilateral para tratar das tarifas. Interlocutores do governo repetem que as sanções de Trump têm um altíssimo componente político e que o país não pode dar o que o republicano quer. A imprensa agora começou a perceber que tem uma componente política porque ela foi varrida para debaixo do tapete durante os últimos 20 dias. Durante 20 dias não se falou da componente política. E agora tá ali, ó. De forma bem explícita. Em referência ao pleito de dar fim ao julgamento do Supremo contra Bolsonaro. Vocês já pensaram se desde o primeiro dia os nossos amados direitistas, direitosos, direitosos tivessem realmente se esforçando para explicar que o Brasil vive numa crise institucional? Não precisa defender tarifa, não precisa defender Bolsonaro, não precisa falar grosso com o ministro, não precisa botar o dedo na cara, já fala de ditadura, censura, não. Só falar que estamos vivendo uma crise institucional. Para quem precisa de uma desculpa, né? O povo foi eleito com mandato, pagar mais de 40 mil reais, ter a vida mansa, mas não quer nenhum ônus. Não, porque eu não posso falar que eu vou ser perseguido. Mas, cara, vem cá, quando tu coloca o nome na urna, é meio que é pra isso, né? Então tu quer ganhar uns 40 mil reais, tu quer ter a vida mansa e tu não quer correr risco nenhum. Imagina, é tipo policial. Não, eu quero ser policial, mas eu não vou pra nenhuma operação. Ué, quem que vai então, hein? São os ônus e bônus. São os ônus e bônus. E eu fico de cara como grande parte das pessoas da direita. Não, mas veja bem, porque não sei quem agora é pai. Ué, Eduardo Bolsonaro não é pai, não? Bolsonaro também não é pai, não? Felipe Barros tá aí agora, virou alvo também, não é pai, não? Ninguém é pai. Só o intocável. Só o bode de ouro que ninguém pode falar dele, é o intocávelzinho. Mas nem vou falar dessa treta hoje. Tô esperando pra não falar dela emocionado. Falar o que eu realmente penso. Esperar. Vamos ver os próximos dias. Tava até pensando em fazer um dossiê um histórico de tudo que vem acontecendo desde as eleições. Quem acompanhou a rede social viu que Eduardo Bolsonaro não andou falando algumas coisas, eram várias matérias. Isso não foi aleatório, não nasceu do nada. Mas as pessoas não acompanham os pormenores, né? Aí acham, é só por causa disso. Não foi só por causa disso. Tem muita coisa acontecendo. Eu acho que o povo esqueceu que Bolsonaro precisou dar uma chamada no Menino de Ouro um tempo atrás, né? O povo não lembra disso também. Ninguém acreditou que Eduardo Bolsonaro e seus interlocutores nos Estados Unidos causariam uma confusão desse tamanho. Interlocutores dos ministros do Supremo receberam a informação de que quem comanda isso dentro do governo Trump é Steve Bannon. É todo mundo menos Eduardo. Eduardo não faz nada. É o Bannon agora é o Bannon. Ah, meu Deus. Mesmo diante do cenário apresentado,
Os empresários ainda insistem que canais diplomáticos sejam usados para convencer Trump do seu equívoco ao politizar tarifas. Tudo seria mais fácil se esses mesmos empresários, a imprensa, o agro e todos que se dispõem a ir aos Estados Unidos se mobilizassem dentro do Brasil para pressionar o Congresso e o Supremo a restaurarem a normalidade institucional do Brasil. Aí você vê aqui, ó, Robson Boni da Veja. A gente está num momento curioso, porque há claro, desalinho nessa interlocução com o governo dos Estados Unidos. As autoridades brasileiras têm buscado, tentar abrir alguma via de diálogo, enfim, estabelecer pontes com o governo Trump, mas não, até onde a gente sabe, não há muita exposição política do governo dos Estados Unidos para negociar com o Brasil. E nos últimos dias, por causa dessa ausência de diálogo, a gente acompanhou muito falatório. O presidente Lula, aqui no Brasil, chegou a comparar essa crise a um jogo de truco, dizendo que se o Trump está pensando em ameaçar o Brasil, enfim, usar essa questão tarifária para interferir em assuntos internos do Brasil, que ele também tem uma carta na manga ali, ele usou a figura que se o Trump pedir truco, ele vai pedir 6. Esse é o tipo de negócio que os Estados Unidos apostaram quando o governo Trump anunciou esse tarifaço no dia 9 de julho, uma carga política muito forte em torno dessas medidas. A gente tem que lembrar que o presidente norte-americano citou na carta dele, no primeiro parágrafo já, o ex-presidente Jair Bolsonaro classificou o julgamento da trama golpista dos bolsonaristas do Supremo como uma caça às bruxas e Passamos 20 dias sem ninguém citar a componente política. Agora tá começando a cair a ficha, né? Legal. Eu tô gostando muito. Condicionou a retirada desse tarifaço de 50% à decisão do Judiciário brasileiro de deixar o Bolsonaro em paz. Então, como esse assunto já começou politizado, ele vem sendo utilizado aqui no Brasil pela esquerda, pelo PT, pelo presidente Lula, da mesma forma, com um discurso muito forte ali de enfrentamento, defesa da soberania nacional, mas com uma carga muito provocativa. E é tudo que os empresários brasileiros querem evitar, Laísa, porque até hoje a gente coloca, subiu no radar mais cedo, uma nota do presidente da CNI, Ricardo Albani, e ele fala claramente, nesse desejo da indústria, dos empresários, de que o governo seja pragmático e de que use os meios diplomáticos, os canais, os contatos formais do governo, para promover um diálogo mostrando o equívoco que o governo dos Estados Unidos incorre ao politizar a discussão tarifária, sobre o erro que o governo brasileiro comete ao tentar explorar politicamente essa crise. O ex-chanceler Celso Amorim, ele é um assessor especial do presidente da República. Ele está ali para assessorar o Lula em questões internacionais, conversar com o Lula no gabinete e dar caminho para o presidente para que ele possa escolher politicamente o que fazer. Não é papel do Celso Amorim bater boca com o presidente dos Estados Unidos, ou criticar o presidente dos Estados Unidos dessa forma como ele fez nessa entrevista para um importante jornal internacional. E o resultado disso, a gente não pode prever o que o governo dos Estados Unidos fará em relação a todas essas provocações que o governo brasileiro vem fazendo. Quem pode mais nessa disputa? Se o diálogo for nessa linha, os Estados Unidos vão mostrar para o Brasil que podem fazer outras coisas mais com a economia brasileira para provar para o presidente Lula que ele não é tão poderoso quando ele se mostra aí no palanque, quando ele vai fazer discurso para a base eleitoral dele. Mas o Lula, vamos dizer assim, a diplomacia, quem estava responsável desde o início do governo Trump para negociar esse tipo de coisa, talvez aí esteja o erro. O governo brasileiro, ele subestimou a capacidade do bolsonarismo de interferir em questões tão sagradas, tão sólidas para o Brasil e Estados Unidos, que é essa relação comercial de muitos anos. E o governo negligenciou essa tentativa de abrir pontes com o governo americano desde o início da chegada do Trump na Casa Branca, porque acreditava que a gente poderia viver o mesmo filme que a gente viu no primeiro governo Trump, que ele ameaçou todo mundo, mas o Brasil passou praticamente ileso nessas questões tarifárias. E o que não entrou na conta das autoridades brasileiras, de ninguém aqui, nem empresário, nem os próprios aliados do bolsonarismo, é que o Eduardo Bolsonaro pudesse, junto com os interlocutores dele lá nos Estados Unidos, causar essa confusão desse tamanho, porque até dou uma nota na revista essa semana que os ministros do Supremo, conversando com interlocutores deles nos Estados Unidos, muito preocupados com essa questão tarifária e com as sanções que também pegaram pessoalmente, eles e as famílias deles, eles receberam uma informação, um ministro do Supremo disse isso, de que quem comanda isso de fato lá dentro do governo Trump é o Steve Bannon, que é um ministro me disse isso. Recebi essa informação. Conselheiro do Donald Trump, muito próximo ao Eduardo Bolsonaro, e que é quem está jogando essa lenha na fogueira da disputa política e ideológica envolvendo o governo Trump em relação ao judiciário brasileiro. Tem que dar play nesse áudio todo, até o fim. É sensacional. Esse choro, nossa, é música para os meus ouvidos. Esse chorinho, sabe? Jornalista do consórcio, de gente desonesta, sendo obrigado, a falar a verdade. Nossa, como isso aqui é gostoso. Hoje de madrugada, 3 da manhã. E assim, isso aqui não aconteceu antes. Mas aconteceu antes. Um texto como esse não passa batido dos meus olhos. É o meu trabalho, monitorar o que sai na imprensa todo dia. Tô eu lá, esperando o editorial do Estadão pra ver a lacrada do dia. E até é interessante o editorial do Estadão, mas não vou abordar ele hoje. Nem sei se vou abordar, também vou levar só pro Atlas, mas até adianto. O Estadão tá aproveitando essa crise para também avançar com a agenda do mercado financeiro. Os caras nunca querem perder. Esquecendo isso, negociar o quê, com o Trump? Qualquer negociação implica necessariamente na renúncia recíproca e parcial
dos interesses de cada um dos negociantes. Aí eu falei, né? Eu falei, vamos ver se o Antônio Cláudio conseguiu entender o que tá na carta, né? Porque o pessoal tem negação. As razões verdadeiras das imposições tarifárias foram reveladas em carta escrita com clareza. A carta foi clara. Tá, vamos ver o que ele disse. O amalucado da Casa Branca deseja que o Poder Judiciário brasileiro retire do Banco dos Réus Bolsonaro. Isso atendido, o gringo retiraria a taxação. Não é que ele conseguiu ler mesmo? Rapaz, tu leu, né? Não é bem isso da forma que você tá colocando. Óbvio. Tá colocando na ideia, não, tem que acabar, é impunidade. Não é bem assim. O que se quer é o fim da caça às bruxas. Porque o próprio Estadão sabe do que tá acontecendo. Qualquer pessoa, todo mundo sabe o que tá acontecendo. E é exatamente por saber o que tá acontecendo que a imprensa escreve, né, suas lindas matérias para tentar justificar o que tá acontecendo. Porque não para em pé as narrativas. É golpe, é o golpe, é o golpe de Estado. O golpe que o táxi não chegou na hora. É evidente que seu foco em relação às questões comerciais é mera cortina de fumaça, até pela falsidade de suas razões. Seu desiderato é nos ameaçar para livrar das garras legais o seu títere Bolsonaro. Ninguém põe em dúvida esse fato. Epa, pera aí, cara. Tem muita gente que coloca esse fato em dúvida. O Ratinho Júnior colocou em dúvida. O Ratinho Júnior no evento da XP. O Antônio Cláudio Maris de Oliveira é mais honesto que o Ratinho Júnior. Eu não aguento isso. Isso porque o Ratinho Júnior é de direita. E eu não posso dividir a direita. Então, desculpa aí por ter dividido a direita aqui falando mal do Ratinho Júnior. Não posso. Tô proibido. No entanto, nada garante que se, por absurdo, Bolsonaro ficar isento do processo, o cabo da Casa Branca não voltará atrás com outras alopradas exigências. Não se esqueça que estamos diante de um megalomaníaco sem limites, exercente de um poder para ele desprovido de barreiras legais, territoriais, históricas, culturais, humanas ou de qualquer outra natureza. Ele quer porque quer, convicto que tudo pode querer. Ao ler a carta mencionada, concluímos que a única possibilidade de um acordo é cedermos à exigência aí, né, da caça às bruxas. Diante dessa realidade, parece-me que não se deve mais mencionar a expressão negociação. Devemos sim, por meio da diplomacia, amparada pelas forças políticas e sociais da nação, trabalhar para dissuadir o atual morador de Washington de permanecer com sua irracional estapafúrdia pré de 50%. Então, eu li, eu entendi, é isso mesmo, ele só vai seguir se acabar com a caça às bruxas. Mas a gente deve conversar com ele. Mesmo deixando claro qual o objetivo dele. Não, mas vamos conversar. Vamos conversar para ver se na conversa o Trump esquece a tarifa de 50%. Meu Deus do céu. Aí estamos chegando na matéria da Bela Megali, que eu tanto quero comentar com vocês. Mas antes, o Olivar está até em Washington. Vai para lá para trazer informações de como as coisas andam. E o clima tá ruim, viu? Os defensores da democracia. Novas sanções a priori estão a caminho, gente. Casa Branca, os interlocutores de Trump, o que eles dizem, Loival, sobre as sanções às autoridades brasileiras? Pois é, aqui em Washington a expectativa, a perspectiva por parte do governo americano é realmente de impor novas sanções políticas, provavelmente esta semana mesmo. E diante do acordo que foi, pelo menos, anunciado ontem, né, eu digo assim porque ainda vai haver muitos detalhes que serão definidos, mas o acordo, em linhas gerais, entre Estados Unidos e União Europeia, a avaliação das delegações brasileiras aqui em Washington é que esse acordo eleva a pressão sobre o Brasil, porque aquele quadro de os Estados Unidos estarem isolados vai se desfazendo. A União Europeia é o principal parceiro comercial. Aquele quadro vai se desfazendo. Os caras são tão pilantras que eles criam uma narrativa, aí a narrativa deles não cola. Não, que quadro, cara? Quadro, quem tem quadro é paciente. Você faz um diagnóstico preciso e fala qual é o quadro. Ó, tá com febre, tá resfriado, tá com a dor no ombro e com caganeira. Isso é um quadro. Eu não aguento. O consórcio é muito safado. Dos Estados Unidos, o lugar de onde os Estados Unidos mais importam produtos, e com esse acordo realmente vai deixando de ser totalmente um problema só dos Estados Unidos, embora a iniciativa, a crise tenha sido deflagrada pelo presidente Donald Trump, mas ele está conseguindo firmar acordos, firmou com o Japão, com a Indonésia, com as Filipinas, com o Vietnã e agora com a União Europeia. Então, e com a China está andando também, com a Índia está andando também, e é só com o Brasil realmente que não há ainda uma negociação efetiva. Então, isso torna a situação brasileira um pouco mais singular. De fato, a questão entre Estados Unidos e Brasil ela é essencialmente política, por isso que são tarifas mais altas, de 50%, e não para nas tarifas, essa que é a questão, né? Tem as sanções que já foram adotadas contra os ministros do STF que votaram a favor das posições do ex-presidente Jair Bolsonaro e as Big Techs, e novas sanções devem ser adotadas essa semana, já no sentido de talvez congelar os bens, os eventuais bens que eles possuam aqui nos Estados Unidos, e também sanções secundárias no sentido de punir as empresas, instituições bancárias, por exemplo, que eventualmente tenham negócios com esses ministros. E também uma novidade, provavelmente essa semana também, é esse que está no cardápio da Casa Branca, é diretamente da Casa Branca
Trump que está saindo isso, embora a execução seja do secretário Marco Rubio, do secretário de Estado, é adotar sanções de vistos contra o entorno do presidente Lula. O presidente Lula, a primeira-dama Janja e o vice-presidente Geraldo Alckmin devem ser poupados, mas figuras de alto escalão do Palácio do Planalto deverão ser atingidos. Essa semana... Será que essa semana? Não, ó... O povo vai ficar ansioso demais, né? O povo fica ansioso demais. No clima aí, em relação à embaixadora, a Maria Luísa Viotti, ela se reuniu com os senadores, mas há uma possibilidade, por exemplo, de simplesmente os Estados Unidos não quererem mais uma representação diplomática por aí e ela retornar ao Brasil? Exato. O que os Estados Unidos, ou o que o governo Trump planeja é que haja uma escalada, como tem havido, à medida em que o Brasil vai respondendo às sanções adotadas pelos Estados Unidos, o governo Trump já tem um próximo passo a adotar e culminaria depois dessas etapas. Aí já explicou, né? Vai subindo até aqui. Tchau. Ontem, o Paulo Capelli, o mais direitoso dos jornalistas do Metrópolis, mais uma vez, comeu um papo aí do Lorival. Trump planeja sancionar 3 ministros com a Magnitsky. A priori, então falando essa semana, né? Seria, vocês sabem quem, é citado publicamente. Os outros seriam o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes. Washington avalia que, por presidir a Suprema Corte, Barroso teria parcela de responsabilidade nas decisões do ministro. Acho que o Barroso não vai ficar feliz com isso. Gilmar Mendes, por sua vez, entrou na mira por ser o ministro em atividade mais antigo na Corte. De acordo com os auxiliares do presidente dos Estados Unidos, Gilmar exerceria influência sobre os seus pares por ser o decano. Em um primeiro momento, apenas vocês sabem quem, de modo a analisar como os demais integrantes do Supremo se portarão após a medida. Estamos chegando no momento que eu mais esperava do vídeo. Penúltima nota pra gente chegar lá. Lauro Jardim, ontem, eu nem comentei em vídeo, foi até bom, que agora vai fazer muito mais sentido. Lembra do final de semana, mais especificamente da sexta-feira, que começaram a sair várias notas tentando passar que as coisas no Brasil estão ótimas e maravilhosas e que Bolsonaro que nos espere, porque nós estamos 100% unidos. E eu falei, não sei se eu compro essa narrativa. O movimento do ministro diante de Fux por um consenso sobre a tornozeleira de Bolsonaro. O julgamento não foi para o plenário, por quê? Porque queria um consenso. E não conseguiu consenso dentro da turma. O ministro tentou convencer Fux, que era importante para a corte, para o Supremo, que sua decisão sobre as medidas aplicadas a Bolsonaro tivesse unanimidade. Foi em vão. Aí vem a Bela Megali, que essa é a porta-voz do jornal O Globo. Quando vem aí algo ligado ao Supremo, as notas dela, ela sempre deixa bem claro. Eu conversei com 3 ministros da corte, 2 ministros da corte, um falou a coluna, e ela realmente fala. Não tem nem o que negar pra isso daí. E ela veio ontem, 6 da tarde. E ela tava de férias, voltou de férias com essa linda nota. Silêncio de Mendonça, Fux e Nunes Marques sobre a revogação de vistos gera mal-estar no Supremo. Ué, mas não tava um clima ótimo, unanimidade, um apoio assim inabalável? O silêncio dos 3 magistrados é considerado constrangedor por integrantes da corte. Incomodados com a falta de gestos públicos e também privados, né, de Cássio, André e o Fux, integrantes do Supremo compartilham nos bastidores o mal-estar com os colegas, mas deixam claro que evitarão trazer fissuras à tona. Com o Supremo na mira e os ministros, né, sofrendo ameaças de punição, a ordem é fortalecer o espírito de corpo e priorizar a unidade do tribunal. Então tem uma ordem, existe uma ordem, então isso é um movimento, né? Então politicamente vão tentar passar a ideia que existe união. Mas é só da boca para fora. 3 ministros que estão na lista dos vistos cancelados pelos Estados Unidos relataram à coluna que não receberam nenhum gesto de solidariedade do Mendonça, do Fux e do Cássio, nem de maneira reservada, nem o Zap. Não acredito, nem o Zap, irmão. A coluna apurou, no entanto, que ocorreram algumas conversas pontuais, como a de Fux com Barroso. O silêncio é eloquente quando 8 de 11 ministros de uma corte sofrem sanções e os únicos 3 que não estão entre os punidos não se manifestam, há um cenário de total constrangimento. Outro ministro afirmou à coluna que hoje o Supremo está sendo punido por defender a soberania do judiciário do próprio país. Ele disse que é desmoralizante estar fora do grupo de magistrados que tiveram os vistos revogados. Rapaz, a Daniela Lima falou exatamente isso. Parece até que a Daniela Lima recebeu o zap de vocês. Cada um vai ter o seu papel gravado na história. O foco agora é manter a unidade. Tem que manter a unidade, é foco. É foco na missão. Então é uma missão, né? Existe uma missão de vender uma narrativa que tem unidade. E já viu que não tem. Aí, a gente tem que voltar. Temos que voltar no dossiê do final de semana.
Hoje tá até fácil fazer o vídeo, porque tem muito recorte, né? Mas esse daqui, gente, vai envelhecer bem demais. E eu acho que agora eu vou conseguir realmente transmitir pra vocês o que eu queria ter transmitido lá atrás, porque agora vai fazer muito sentido. Veja só. Vamos nos ouvir. Vou botar o vídeo até assim grande, assim, ó. Fica nós dois, eu e eu mesmo. Inclusive a Luísa, até aqui no início, ó. Vejamos. Só que aí ontem, sexta-feira, é um dia diferente. Por que é um dia diferente? Eu até coloquei aqui, né? Existem coisas que precisam de tempo para elaborar e não cabe no tweet. Mas sexta é dia de fechamento da redação e de grande parte do jornal do domingo. Um cavalo de pau no discurso derrotista da imprensa em relação a você sabe quem não é aleatório. O resto, vocês ligam os pontos. O dia de ontem ele foi meio atípico. Por quê? Porque o tom da imprensa começa a dar uma mudada ontem especificamente. E começa, inclusive, a mudar pelas mãos de pessoas que param de trabalhar no final de semana, mas que ainda assim os textos delas são publicados porque é do jornal físico, o jornal em espécie, aquele clássico jornal de domingo de quem está tentando emplacar a sua narrativa. Então a turma aí que quer, né, fazer com que você acredite em determinadas coisas, começou a operar ao longo do dia de ontem. Que é um exemplo? Robson Bonin. Se você entrar na Veja, você vai encontrar uma coisa que é padrão. Quase toda nota da Veja, além do horário de publicação, tem um horário de atualização. É a coisa mais normal do mundo da Veja. Só que o Robson Bonin é o cara que chefia quando o radar. Então, ontem é o dia que começa a sair, né, a Veja em formato digital. Então, já tem que estar fechado para ser publicado. Então, olha as notas que o Robson Bonin publicou ontem. Gilmar diz que o ministro tem apoio integral no Supremo. Isso daqui parece, né, algo, sei lá, que anda na mesma direção do que a gente viu nos últimos dias. E aí? Era narrativa ou não? Robson Bonin é jornalista ou porta-voz? Isso é uma matéria ou propaganda? Até quando é propaganda, vale a pena você ler, para você entender assim. Porque se o cara tá fazendo propaganda de uma coisa, porque essa coisa não é verdade. Então você colhe a informação. Onde a Eliane Cantanhede fala que o clima não tá dos melhores, onde a Folha de São Paulo, a turma da Cátia Seabra falou que não tava dos melhores, que a Malu Gaspar conta que também não tá dos melhores. Parece. Onde a Luísa Martins da CNN também fala que a coisa não tá muito boa. Caio Junqueira, na verdade, foi o Leonardo Magalhães que fala isso, mas a apuração foi da Luísa. Inclusive tem um vídeo dela de ontem. Parece. Ou parece que é uma tentativa de mandar um recado e influenciar a opinião pública. E na mesma linha, também pelas mãos do Robson Bonin, apoio de lideranças do Congresso ao trabalho do ministro no Supremo. Que lideranças? Lideranças, tá? Quais? Quais? Matéria com tom totalmente genérico. E aí o que eu digo pra vocês é que essa imagem ajuda. Isso daqui é o formato da Veja Digital, né? Então assim, quando vai sair a revista, faz aquele pacote, que tem várias notas ao longo da semana. Mas o impresso, né? O que as pessoas às vezes param pra ler no final de semana. Então assim, ontem foi o dia que eles tiraram pra entrar de vez com a narrativa. Por isso que eu falo, nesse momento de crise, se você só lê a imprensa, você acha que o apocalipse está acontecendo. Se você só acompanha a direita, você vive em Nárnia. Se você acompanha a esquerda, aí, irmão, você nem vive, você não é nem mais... Você quebrou a quarta dimensão. Você tá perdido demais. Então você tem que assim, né, ler um pouquinho aqui, ler um pouquinho acolá, para você conseguir se centrar no meio do debate público. E entender que muitas vezes o que a imprensa coloca é narrativa. Então assim, não, apoio unânime e tudo mais. Quantas e quantas críticas? Como não vimos a perseguição contra o ministro Fux? Inclusive a Luísa falando, né, dessa insatisfação, né, desse mal-estar pelo voto do ministro Fux. Mas tá tudo bem. Apoio unânime, né, apoio integral. Garante Gilmar Mendes. Tem certeza? O Demétrio Magnolo diz, ó, está faltando a manifestação muito clara de Fux sobre isso, né? A revogação dos vistos. Não se trata das posições dele no Supremo, ele tem o direito de todas as suas posições. O Supremo não precisa ser unânime, mas se trata da questão do visto. Seria muito necessário se ele se manifestasse em repúdio à revogação dos vistos dos seus colegas. Mas não tá o clima bom, não? O apoio da Integral? Integral até do André Mendonça, que há muito vem criticando. Então, assim, são coisas que não param de pé. Não para de pé, né? Sabe? São esses pequenos detalhes, gente, que eu falo pra vocês. Aqui o Rob aqui, ó. Não tem atualização. Pela mão do Robson Bonin, que chefia, sabe? A coluna Radar da Veja. É o cara que vai escolher o que vai, né? Pra revista Veja. Às vezes o cara não lê nada ao longo da semana. Fala assim, deixa eu ver o que tá acontecendo no Brasil. Que sabe que vai ser o resumo. O Jornal da Semana é um jornal de resumo. O cara não teve tempo pra acompanhar os pormenores. Tentar influenciar a cabeça do empresariado. Entendeu agora? Entendeu quando eu falo aqui no início? Sabe? Tem coisa que, cara, fechamento de redação, não dá sempre pra explicar isso em poucas palavras no tweet.
Sem querer ser arrogante, viu? Sem querer ser arrogante. Eu sou bom nisso aqui, viu? Eita, velho. Sabe? Monitorar a imprensa. Sem querer ser arrogante. Mas eu sou bom nisso, velho. Eu sou bom nisso, viu? Meu Deus do céu. Conheço meus amigos jornalistas. Conheço o jornal, o veículo. Eu sou o único brasileiro que lê a imprensa todos os dias. Não tem outro brasileiro. E eu tenho memória boa. Eu começo a enxergar padrões. É assim que funciona. Sou um exímio jogador de videogame. Eu enxergo padrões. Não adianta, velho. Não adianta tentar. Eu não vou cair no engodo de vocês. Joguei muito videogame e sigo jogando. Aí, ó. Recomendo aí, quem for pai e mãe, para com essa história maluca, isso aqui videogame não serve pra nada. Porque não vai deixar você jogar videogame o dia todo, né? Você pode até deixar. Faça com ele um contrato, assim, ó. Tem que tirar, sei lá, você pode botar só a fazer de casa, o que ele faça, e você coloca assim, uma nota mínima na escola, de 8 pra cima. Se ele tirou de 8 pra cima e tá fazendo o que tem que fazer em casa, o que ele faz no tempo livre, deixa lá, velho. Vai estragar, não. Aí, vem pra cá também. Ainda dando narrativa. Eu nem acho que vai chegar nas críticas que eu queria chegar, mas até de boa também. Não, uma eu tenho que mostrar, porque vai fazer mais sentido. Eu tô passando no Twitter e eu tô vendo o Vitor Irajá. Ele trabalhava na Veja, cobria economia. Ficava lá no radar econômico, até estranho, né? O cara cobria economia e agora... Ó, tá até aqui, ó. Foi editor do radar econômico. E agora fala de política. Não é normal. Aí fica com a cara de bichão, assim, com a barba feia, com a sua miséria que ele tem. Não satisfeito sem ignorar Eduardo, sua capacidade de resolução tarifaço, os empresários brasileiros desejam calá-lo por 30 dias. Essa é a financeira. Só que eu fui ler a nota. Essa não é nem a parte melhor. Tá ali, ó. O grupo de empresários com trânsito junto ao bolsonarismo planeja uma comitiva para viajar a Washington para conversar com Eduardo e pedir que ele interrompa suas movimentações em torno da incursão tarifária do Trump. A comitiva vai chegar lá no 1º de agosto, dia que a tarifa vai entrar em vigor. Aí veja agora, ó. A CNN apurou que o grupo também pediria a Eduardo que ele evite manifestações radicais. Ô maluco radical! Por 30 dias. A expectativa é de que o parlamentar entenda, olha esse final que tá sublinhado em vermelho, que Eduardo, né, que o movimento dele é prejudicial ao Brasil e até mesmo a própria direita. Tá. Qual é a direita que está sendo prejudicada? A CNN, comandada, né, pelo João Camargo, fundador do Grupo Esfera, está preocupada com a direita? Esse apoiador do Lula, o apoiador do Lula está preocupado com a direita? É? Não vem com essa brincadeira. Aí melhora. André Sadi, porta-voz do regime. Mais petista do que a Janja. Não, isso aqui é linda. O mesmo papo. Fontes da direita me procuraram. Tipo Ciro Nogueira. Para dizer que eles estão fazendo chegar ao governo americano que o tarifaço está prejudicando a direita no Brasil. Que direita, tia? Ô tia, não mente, viu que é feio. Vamos ver aqui, ó, rapidinho, 1 minuto. Quem que pode negociar? Quem que pode explicar? Quem que pode brifar o Trump? Você tem essa turma do MAGA e você tem empresários, você tem investidores que têm contato com o staff do Trump que, obviamente, estão passando os reflexos dessa medida do tarifaço. Isso é informação. Então, eu estava contando, fontes da direita me procuraram para dizer que eles estão fazendo chegar ao governo americano que, olha, esse tarifaço do Trump, está prejudicando a direita no Brasil. Por que eles estão fazendo isso? Porque já que o Trump deu uma medida baseada numa decisão política, eles estão devolvendo com a repercussão política. Mas o Trump prejudicou os aliados. Mas essa é a primeira. 2, eles estão colocando na mesa, para tentar impor esse discurso de que não é só o Bolsonaro, a questão do BRICS. Estou passando aqui o relato do que foi passado para eles e chegou também a autoridades brasileiras, com quem eu conversei no final de semana. Essa direita que está reclamando, eles estão colocando na mesa que nessa Bolsonaro, que é do BRICS também. Tipo o Carlos Viana, que diz que é de direita, mas que Bolsonaro chama direita. Entendi, né? É a direita Carlos Viana e Ciro Nogueira. Entendi. Tá entendendo. E 3, dizendo que o Bolsonaro foi colocado ali na carta por uma articulação do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, que é um dos principais líderes do MAGA. Fato, esses são os fatos. Qual é a análise? Não importa. Porque o Bolsonaro é a condição imposta por Trump para que o Brasil negocie com os Estados Unidos. E o governo brasileiro não tem como negociar isso. Não tem, né? Então assim, os caras estão criando 1000 narrativas. Não, porque veja isso aqui. Com análise. Não importa. Vocês podem falar o que vocês quiserem, irmão. Tá na carta. O Trump colocou o Bolsonaro. Chora. Simplesmente chorem. Aí pra vocês, gente, refletirem, assim, ó, poucas frases. CNN e Globo dizem que Eduardo prejudica a direita. Desde quando CNN e a Globo querem o bem da direita? Desde quando? Quem é essa direita que a Globo e a CNN defendem? São perguntas óbvias. Desmontam todo esse discurso.
Mas tu quer um exemplo da direita que está preocupada com o Eduardo Bolsonaro? Quer um baita de um exemplo? Tenho dois. Isso aqui é muito bom. Eu adorei esse texto do Alan dos Santos. Ele conseguiu juntar muita coisa importante em poucas palavras. Ele trouxe a postagem do Macalossi, a gente comentou, né? Lá a matéria dele na Gazeta do Povo. Eduardo Bolsonaro deseja lucrar politicamente com o caos, né? Por isso faz do boicote uma causa, tenta inviabilizar qualquer iniciativa de negociação, né? Então está prejudicando a direita. Porque ele é da direita verdadeiro, o Macalossi. Aí o Alan fala o seguinte, ó. O Macalossi é daqueles que pediram a minha prisão, chama o Bolsonaro de bozo, centrão, nunca critica o ministro, é amigo do MBL, do Gentili, da turma do Partido Novo, do Eduardo Ribeiro, que é presidente do Partido Novo. Foi o Macalossi que entrevistou o Eduardo Ribeiro na Bandeirantes, quando o Eduardo Ribeiro queria o impeachment de Bolsonaro, né? Mas aqui você não vai ouvir no canal do Elton Dallagnol, que é pura propaganda. Hashtag urgente, que ele vai te explicar os meandros do judiciário. Ô, que o povo que não aprende. Mas o que desejo que vocês vejam é isso aqui. É o mesmo discurso de todos os que sonham ver Bolsonaro acabado na cadeia. Para quê? Para obter exatamente o que estão acusando Eduardo Bolsonaro. Ou seja, lucrar politicamente com a saída de Bolsonaro na esfera eleitoreira. Mas de que adianta ter eleições sem anistia e o impeachment dos tiranos? A Venezuela sucumbiu exatamente da falsa oposição ao regime. Teremos o mesmo fim? Veja o padrão de comportamento. E é um padrão mesmo. Primeiro, as pessoas que hoje têm alguma ou pouca relevância só conseguiram isso graças ao Olavo e o Bolsonaro. Realmente. Esses mais diversos canais que estão por aí. Depois, essas mesmas pessoas aparecem como medidores do êxito alheio, dizendo que sabem como ter mais êxito e passam a apontar o que consideram ser imperfeições ou erros tanto de Olavo como de Bolsonaro. Terceiro, passam a se afastar deles e se juntam com outros que posam de críticos racionais, mas no fundo são apenas chacais, aves de rapina. Quarto, em decorrência dessa aproximação, alegam que as críticas sofridas são ataques e começam a dizer que existe uma seita. Quinto, colocam-se como independentes e em pouco tempo perdem relevância enquanto ficam mais ricos. Não se preocupam com os problemas reais e usam os termos que a massa desconhece como recurso retórico. Sexto, ganham mais dinheiro, mas culpam a falta de apoio como consequência de uma audiência cega. Aí veja isso daqui. O grande Christian Lobauer, que recebeu para presidir o diretório de São Paulo do Partido Novo, que o empresário amigo de ambos, que eu nunca ganhei nada, né? Eu não conheço os empresários, ninguém para me dar uma ajuda. Eu falo assim, eu tô dando dinheiro aqui, ninguém quer me dar um dinheiro, mas quer me trazer problema. Mas enfim, o empresário conversa, colhe informação ligado ao mercado financeiro. Ele falou, vamos tentar pacificar a questão com o Novo. Vamos tentar, eu falei, cara, eu conheço todo mundo, bota aí. Falei várias pro senhor Lobauer. Ele me colocou na mesa de forma bem clara. Qual era o objetivo do Novo? Isso foi, a gente conversou com ele fevereiro, março. 1h30, abriu lá um Google Meeting da vida, tava eu lá, nosso companheiro comum, botou assim as coisas. Acho que ficou até mais do meu lado que do lado do Lobauer. Eu falando do Novo, dei vários exemplos, coisas que aconteceram. E o Lobauer falando que o objetivo do Novo hoje é furar a cláusula de barreira. Pra quê? Pra ter acesso ao fundão. O Novo tá preocupado com o Brasil, o Novo tá preocupado com o fundão, é só isso. Pra realmente, assim, ter força pra disputar a eleição, sabe? Que realmente com mais estrutura. Já mirando as eleições aí agora de 2028. Ter fundão. Esse é o objetivo. Fala que é mentira, Lobauer. Fala aí. Porque tu vai perder o apoio forte aí, né, do empresariado, porque essa história vai rodar. Tu vai ficar muito queimado aí com a turma de São Paulo. Fala que é mentira que a gente não conversou e você não falou isso. Ah, meu Deus. Essa coisa tem que falar, né, gente? Eu sou do povo. Meu compromisso é com a fofoca. Aí o Lobauer, que inclusive foi visto no Amoedo, né, lá atrás, acelera muito. Tá lá sempre batendo ponto nas grandes lives da Brasil Paralelo. E eu passo ontem e eu vejo esse lindo recorte. Aí junta tudo que a gente comentou no vídeo até agora. Se desde o início, toda essa turma que tem voz, que é respeitada, né, que tem trânsito no mercado, que tem trânsito no empresariado, se toda essa turma no início não precisava ter discurso revolucionário, discurso pé na porta, discurso duro, lavador de alma, não. Só falar, cara, do que o Brasil tá vivendo, do que o Brasil tá sofrendo, do conteúdo da carta do Trump, o que o Trump deixou claro, que existe uma componente política. Mas a turma tá preocupada com isso? Quer ver a preocupação dessa turma? Como seria bom se dois fossem, ou os outros também, estivessem no poder para cuidar desse assunto a partir de agora? Como seria bom? Porque o que nós... Se esses dois estivessem no poder para cuidar do assunto. Esses dois quem? Ratinho Júnior e Tarcísio. Hoje. Nós temos erros de cálculo absolutos. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro, ele já errou o cálculo. Ele está achando, embora seja legítima a vontade dele, a ação dele para defender o pai, defender aquilo que ele acredita, porque ele não consegue na justiça brasileira. Defender o pai, viu?
Não é defender o Brasil, não é anistia pros presos, não é liberdade de expressão, é defender o pai. Livrar o próprio rabo. Só faltou falar isso. Achando que ele tem mais importância do que ele tem. Em qualquer momento, o Trump pode simplesmente esquecer dele, como esqueceu com várias outras pessoas, inclusive do Elon Musk. Então, eu acho que ele tá errando a conta, a importância que ele tem não é tão grande, e o jeito que ele tá trabalhando tá colocando uma boa parte do eleitorado dele contra ele. E por outro lado, tá fortalecendo o inimigo que tava praticamente morto. Então, realmente, acho que o cálculo... Fortalecendo o inimigo que tava praticamente morto. Análise Globo News, né? Que você viu aí ao longo do vídeo hoje, a própria imprensa falando, cara, o Lula não vai pra lugar nenhum, é um voo de galinha, é um simples soluço, com esse discurso aí não vai pra lugar nenhum, a conta tá vindo e o Lula vai perder a eleição, já tá falando Andresa Matais. Ah, meus amigos do Partido Novo, e depois eu que pego no pé, né? O Eduardo Bolsonaro tá fora do esquadro, né? O cálculo do presidente Lula também tá fora, não vai esperar nada dele. Eu gostaria, mas acho que não tô. Ele vai esticar a corda até o final, não vai ceder. Se as empresas brasileiras quebrarem, se o Brasil pagar, ele vai pagar caro, população, emprego, imposto, e vai cair, a balança comercial, ele não tá nem aí. Era tudo que ele precisava. Ele conseguiu o que ele precisava. Mais uma vez na história da carreira dele, caiu no colo essa agenda. E quem vai tomar esse descrédito por ter feito isso é o Bolsonaro e o filho dele nos Estados Unidos. O Trump não tá nem aí pros dois. A agenda é política mesmo. O que ele quer? Ele quer tirar o Brasil da esfera da China. Certo? A discussão tanto é política e não é econômica, que se a gente sai da esfera brasileira, na esfera europeia, você vai ver que raio de acordo é esse de baixou de 30% para 15%. A tarifa média de importação para os europeus nos Estados Unidos era de 2% a 3%. É uma enormidade uma tarifa de 15%. As condições desse acordo aí, que ainda não ficaram claras exatamente o que tem dentro dele, um investimento trilionário de um lado para o outro, não está claro, não tem nenhum sentido, não vai se aplicar. A ideia aí foi o que ele conseguiu. Disse assim, a Europa está no meu colo, quem dirige esse mundo ocidental somos nós. O cara tá brigando com a realidade. Ele tá brigando com a realidade, ele não aceita. Ele não aceita o acordo. Calma, Lobão, ué. Calma, liberal. Rapaz, os caras só com... Eles, assim, os caras têm a lavagem cerebral. Eles acham que o mundo só pode ser explicado pela lógica liberal. Mas como assim o liberalismo? Mas o Adam... Não tá do livro do Alan Smith. Não tá no Adam Smith. Não tá no livro do Mises nem do Hayek. Ué, isso só pode ser fake news. Só pode ser fake news. Mas vamos terminar. Eu não aguento, gente. O que eu posso fazer mais forte do que eu, velho? Tanta bosta saindo na boca de uma pessoa, eu tenho que rir. E é isso aí, é assim que vai ser. E é assim que o Brasil teria que se adaptar também à situação. Mas o Brasil não vai fazer isso. Eu quero estar errado, mas não vai fazer isso. O Brasil vai esticar a corda. E quem vai pagar são as empresas. As dos senadores. Não tá tendo importância nenhuma. O Alckmin não sabe o que tá falando. O Alckmin falou que vai levar isso pro OMC. O OMC morreu. Acabou, enterra. Né? As empresas brasileiras estão fazendo negociação privada, tentando se virar. O caso do suco de laranja, que eu conheço bem, que trabalhei 4 anos na indústria, não tem como se virar com o comércio, não tem como escolher outros mercados. Que coisa mais ridícula esse negócio. Não tá fechando o mercado americano, vamos escolher outros mercados. O Brasil exporta 98% do suco que produz. 98%. Os americanos compram 40% da importação deles é 40% da exportação brasileira. Não tem onde colocar. Com tarifa de 50%, não tem como vender suco lá. Vai parar mesmo, vai colocar as fábricas em paralisação. Então, assim, a coisa é a seguinte, não tem conexão da cabeça da liderança brasileira, da política brasileira, dessas lideranças aí, partidárias, ideológicas, não tem conexão com a produção, eles não estão nem aí. E pelo jeito, o Eduardo Bolsonaro também não tá. Ele acha que vai conseguir essa agenda aí, não vai conseguir. E a produção, a sociedade produtiva vai ficar contra ele. Então, erro de cálculo duplo. Eu diria que o melhor que a gente teria seria ter alguns desses governadores no comando para começar o que é óbvio que tem que ser feito, que é sentar na mesa humildemente e cuidar da verdadeira soberania, que é a soberania das pessoas e das empresas, que criam riqueza, pagam imposto e criam emprego. É o problema do Eduardo, velho. Eu sei de uma coisa, se o Eduardo tivesse mais apoio, muito mais chance aí da agenda dele andar, viu? Se o setor produtivo tivesse fechado com o Eduardo e falar, irmão, é isso aí, velho. Ninguém consegue tancar um país inteiro, sabe? Um país inteiro clamando por anistia é um país inteiro clamando por anistia. Tem umas coisas aqui por liberar, mas eu nem vou comentar isso daqui, porque tem uma específica só pra acabar o vídeo. Eu nem lembro o que é, mas na minha cabeça tá assim, cara, tem uma coisa ainda pra falar no vídeo de hoje. Ah, lembrei, tinha mesmo. Rapidinho. Isso aqui é rápido mesmo, ó. Curiosamente, né? Filho feio, ninguém quer ser o pai, mas filho bonito. Felipe Dávila, do Partido Novo, que mandou Eduardo voltar pra ser preso, fez uma postagem pra tirar onda de quem perdeu o visto. Até aí tudo bem. Porque a turma do Novo é isso, são um bando de hipócritas. Eduardo até comenta, né? Por que quando o Trump aplicou a tarifa, você me culpou? Chegando a dizer que eu estou tendo uma vida confortável nos Estados Unidos, mas agora que nasceu uma criança bonita, você nem toca no meu nome. Não cobro créditos, eu cobro coerência e responsabilidade de um comunicador. No mais, seja minha vida tão confortável assim, faça mais de 7 dias e fique longe de seus familiares, sem sequer dar um último adeus. E nem falo dos pedidos de prisão. Mas sabe o que é que me dói nisso? É que 10 mil pessoas curtiram. E eu tenho certeza que quem curtiu muita gente da direita, porque o povo sequer sabe quem é o Felipe Dávila. E aquele bando de gente que fica assim, ai, mamãe de união, o inimigo é meu amigo, blá blá blá. Meu, sério, gente, vocês não entendem. O cara, antes dele fazer a postagem, 2 dias ele tava pedindo pra Eduardo Bolsonaro ser preso. Aí ele fala, Felipe Dávila,
Cara, é sério, velho, como é fácil enganar a turma da direita. Vocês ficam tirando o nome da turma do PT, mas tem gente na direita que é pior que petista. Tem gente na direita que é pior que petista. É tipo isso daqui, ó. Vai lá o Cleitinho, 16 mil curtidas. A Ana Paula Henkel fala assim, ó, rapaz, decida-se. Outro dia postou bobagem sobre o Thumb e o Pix. Agora isso, sabe por quê? Porque o interesse é o like. O interesse é o like. É só e somente só. Quando não, ser bem apreciado, né? Por determinados grupos da sociedade, principalmente os grupos econômicos, nas elites econômicas, libanês, fórum de governadores, não tem anistia na pauta. Realmente, assim, o pessoal não quer resolver, os governadores não estão preocupados com isso. Os nossos governadores de direita. O Silas Malafaia gravou um vídeo, eu mando pra vocês, mas sentou a bolacha, citando o nome de Divina Direita. Tem gente que não gosta de Silas Malafaia, mas sentou a bolacha, sentou bonito. E eu falo a vocês, gente, olha só, ganhou um monte de governador de direita por aí, né? Vários. Na administração desses governadores de direita, tem quantas pessoas de direita? Quantos secretários desses governadores de direita são de direita? Tô falando de todos, tô falando de um específico, não. Quantos secretários, né, bolsonaristas tem por aí? Em quais pastas? Quais medidas de direita esses governadores estão tomando? Quais agendas ideológicas de direita estão andando, estão avançando? Porque eu não consigo compreender, né? Assim, de que adianta ter um governador de direita que não tem espaço pra ninguém de direita, não tem secretaria pra ninguém de direita, não tem agenda de direita andando? Eu não consigo entender. Eu prefiro o louco igual a Bolsonaro, que comprava a briga. Esse realmente bate no peito e fala, eu sou de direita, eu vou defender a minha agenda ideológica. Pronto! Um governo que na hora que nomeava um Elona Zabó, todo mundo criticava. Por quê? Porque não é de direita. Ia lá e demitia. Moro podia ser o super-herói que fosse, né? Caiu. Isso em fevereiro de 2019, quando ainda era o Super Moro. O cara que prometeu, né, liberdade pra você ter algo pra se defender, pauta ideológica, que é briga, que é ser alvo de crítica, foi lá. Não fica em casa. Se Bolsonaro, se você ficar calado, a coisa avança. Mas e aí? E a verdade? Não era pauta? Não é a pauta direita também? As liberdades individuais do pai e da mãe poder decidir sobre o seu filho, sobre o seu próprio corpo? Cadê essa turma da direita, né? Esse teatro tá chato. Mas a gente vai deixar levando, né? Porque temos que manter algumas aparências. E não dá pra brigar com todo mundo o tempo todo. Ainda mais num país, né? Que o judiciário tá do jeito que tá. E tem um Lula. Mas, gente, no final do dia, sabe qual é o grande ponto? Vocês são muito pouco exigentes. Vocês não exigem nada. Vocês muitas vezes são os reféns. Ó, se você não votar em mim, o PT vence. Aí você vai lá e vota. Porque é de direita, né? Senão o PT vence. E você não leva nada no final do dia. Você fica só chupando o seu dedo, caladinho, sem poder reclamar, senão o PT volta. Compara qualquer um desses grandes líderes da direita, qualquer um desses com o Bolsonaro. Compara qualquer um. Não dá o dedão do pé machucado de Bolsonaro. Não dá o dedão do pé de Bolsonaro machucado. Ratinho Júnior, se quer conseguir falar se a COP30 era ruim, Bolsonaro vai na ONU pra meter dedo na cara na agenda ideológica, nessa agenda verde. Tu tá entendendo quem é o brabo? Tu tá entendendo quem é o brabo? O brabo é o que vai na ONU meter dedo na cara. Não é o covarde que vai no evento da XP e não tem coragem de criticar a COP30. Essa é a diferença, sabe? Do homem pro rato. Realmente é um rato. Um ratinho ainda. Júnior. Até rimou, eu nem pensei nisso. Vou parar pra não ficar exaltado. Mas é isso. Por hoje tinha muito mais coisa pra gente comentar, mas eu sabia que não dava. Enfim. Eu acho que pelo menos sai daqui com... Eu acho que... Eu sempre tento passar alguma coisa, né? Se puder dar uma coisa que seja nesse entendimento de como funciona a imprensa, eu acho que ajudo vocês um pouquinho a cada dia, né? É o que eu realmente acho que eu tenho um conhecimento a contribuir. Por hora é isso. Esses dias, né? Minha vida mudou. Não vamos fazer propaganda, né? Mas eu tava assim um mês. Falei, vou parar de tomar energético, faz mal pra saúde. Mas eu sou outra pessoa, velho. O que eu posso fazer? Eu só funciono a base de cafeína, eu trabalho, porque eu tenho que trabalhar à tarde da noite, já tô cansado. Já é 9 da noite, assim, ó. Aí eu que acelero. Agora é assim, num dia todo mundo morre, né? Se tiver que ter algum vício mesmo, o meu é esse. Não é nem vício, na verdade, é necessidade mesmo pra funcionar. Eu fico por aqui, já tô falando muita besteira. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode saber no canal, tem um Tony Valeu, tem um Peito na inscrição e tem um Atlas brasileiro. E em breve, nas próximas semanas aí vai vir um iBest, viu? Então, já sabe. Quero o tricampeonato. Não peço muita coisa, mas o iBest eu vou pedir. Tricampeonato, mais uma vez. Esfregar na cara de todo mundo. Tô ousado hoje, viu? Não sei quem me deu tanta ousadia. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.